Cá estou, voltei, e agora falando aí da página 352, estruturas geológicas, tá? Quando a gente fala de estruturas geológicas, né, na 352, está lá como subtítulo, os domínios naturais e a relação do ser humano com o ambiente. Bom, então lá na apostila de vocês, da 352, ela começa assim, item 1, tá? As pesquisas indicam presença de 3 grandes estruturas geológicas na superfície da crosta terrestre. Os escudos cristalinos, as bacias sedimentares e os dobramentos modernos. A gente vai agora analisar um por um, tá? Para entendermos como que se forma a estrutura geológica da Terra. 2. Escudos cristalinos. Corresponde às estruturas geológicas compostas de rochas cristalinas. Professor, você não falou que só tem 3 tipos de rochas? Rochas cristalinas já é uma formação, tá? É uma sub-rocha, que pode ser como granito ou gneiss, tá legal? Item 3. As bacias sedimentares correspondem a estruturas geológicas compostas de rochas sedimentares, em sua maior parte de origem paleozoica, mesozoica e cenozoica, como areia, arenito e argila. Tá? Então, as bacias sedimentares elas vão corresponder a uma formação aí, né, para colocar de uma forma mais direta, pelas bacias sedimentares, ou seja, resto de coisas, né? Item 4. Em termos de disponibilidade de recursos minerais, constata-se que as jazidas minerais metálicas, como ferro, ocorrem nos escudos cristalinos e os combustíveis fósseis nas bacias sedimentares. Então, quanto aos recursos minerais, sempre vai haver jazidas minerais metálicas, que é o exemplo do ferro, e elas vão ocorrer lá no escudo cristalino. Tá? Item 5. No Brasil, verifica-se a existência de bacias sedimentares que ocupam aproximadamente 56% do território brasileiro, e escudos cristalinos que ocupam cerca de 36% do nosso território. Então percebam aí que a abundância é muito grande, tá? Item 6. Além das rochas sedimentares e cristalinas, constata-se a presença de rochas vulcânicas, especialmente no domínio da bacia sedimentar do Paraná, que lá é o foco, né, digamos assim. Como resultado da ocorrência de rochas vulcânicas na bacia sedimentar do Paraná, verifica-se também a presença nesse domínio da terra roxa. Terra roxa é um solo, né, extremamente fértil, tá? Um dos solos mais férteis, não só do país como do mundo. Item 8. Os dobramentos modernos correspondem às cadeias montanhosas formadas na era cenozoica durante o período terciário, como os Alpes na Europa, o Himalaia na Ásia e os Andes na América do Sul. E aí nós temos um mapa, né, dos escudos cristalinos, das bacias sedimentares e os terrenos vulcânicos. O amarelinho aí são as sedimentares, o alaranjado mais escuro, os terrenos vulcânicos, né, e aonde eles se formam, e o meio amarelo, não, o menos alaranjado aí são as sedimentares e, por último, o marrom, os escudos cristalinos, tá? Tem os exercícios, mas antes de fazermos os exercícios, eu vou dar uma explicação além de apostila. Para eu entender o que nós estamos vendo aqui, que é a estrutura geológica, mais uma vez eu vou falar da litosfera, como a exemplo da primeira aula que eu gravei para vocês. A litosfera é a camada rochosa do planeta, tá? Então ela vai apresentar, como eu mencionei, inúmeras variações. A composição estrutural
ela é classificada em 3 diferentes tipos de estrutura geológica, né, que vai se dividir em todo o mundo. Os crátons, que são os escudos antigos, as bacias sedimentares, né, e os dobramentos modernos, ou como costumam chamar, cadeias orogênicas. Então, assim, depois eu vou até tentar disponibilizar um mapa para vocês, tá? Nós temos na apostila esse mapinha aí que dá para vocês terem uma noção na página 352, né? Para vocês só visualizarem e saber do que nós estamos falando, né? Os dobramentos modernos, os cristalinos e as sedimentares, tá? É lá na 352. Então, assim, quando vocês observam esse mapa, vocês irão notar que os dobramentos modernos, eles encontram-se em áreas que apresentam conhecidas cadeias montanhosas. E aí, como exemplo, né, Cordilheira dos Andes, a oeste da América do Sul, as montanhas rochosas na América do Norte, os Alpes na Europa e a Cordilheira do Himalaia na Ásia. Então, isso ocorre porque os dobramentos modernos são, na verdade, trechos de formação recente e originados pela elevação dos terrenos. E, obviamente, a elevação do terreno e em razão também da interação daquilo que eu mostrei para vocês anteriormente, que são chamadas placas tectônicas. O Brasil, ele por apresentar uma formação geológica antiga, ele não apresenta esse tipo de estrutura geológica, tá? Então, o dobramento moderno nós não temos porque a nossa formação é extremamente antiga. Então, não vai ter esses dobramentos modernos, tá legal? Vamos falar um pouquinho das bacias sedimentares agora. As bacias sedimentares, elas vão se distribuir em diferentes partes do mundo, e existe também no território brasileiro, tá? Elas recobrem cerca de 75% da superfície terrestre e elas são caracterizadas pela formação na era paleozoica, ou seja, quando eu falo de paleozoica, 500 milhões de anos atrás. 500 milhões de anos atrás. Então, com a acumulação dos sedimentos gerados pelo desgaste das rochas, em função dos agentes externos, é que ela se forma. Tá claro isso? E é nessas bacias sedimentares também que ocorre a possibilidade de haver acúmulo de petróleo. Olha que interessante. Não só o acúmulo de petróleo, como a existência também de fósseis, né? E apesar disso não ser algo determinante para caracterizar o tipo de bacia. Essas bacias, elas comumente se formam em áreas oceânicas e vão se transformando, né, no continente por causa da movimentação também das placas tectônicas. Tá claro isso? Por último, temos aí o que nós chamamos de crátons, ou escudos cristalinos, ou maciços antigos. Então, crátons, escudos cristalinos, também conhecido como maciços antigos. Esses nomes são dados aos seus 2 subtipos, né? Quais são esses subtipos? Primeiro, a sua formação ela é a mesma dos dobramentos modernos. No entanto, elas são mais antigas. E aí, como elas são mais antigas, entendemos que elas sofreram um desgaste maior dos agentes externos. Agentes externos esses que nós chamamos de exógenos de transformação de relevo. Os mesmos, né, que originaram as bacias sedimentares, tá legal? O terreno deles é tão antigo que apresenta as mais antigas rochas encontradas no planeta. Tá? Não esqueçam isso. Então, no escudo cristalino, terrenos antigos, e dentro desses escudos cristalinos, que nós chamamos mais uma vez de crátons ou maciços antigos, eles costumam abranger áreas de planalto, tá legal? No Brasil, por exemplo, eles vão cobrir o Planalto Central e o das Guianas, e uma área também dos escudos da Amazônia.
essa parte da área dos escudos da Amazônia, ela é rica em minerais e também vem sendo alvo de ofensivas, né, de ataque das empresas mineradoras, o que pode colocar, obviamente, em risco a floresta amazônica equatorial. Tá legal? Gente, ó, não tem muito o que discutir. É entender o Craton, né, que eu chamo de escudo cristalino, as bacias sedimentares e os dobramentos modernos, tá legal? Isso, em tese, é saber a definição de cada um, saber a formação, né, como que eles realmente se formam nesse aspecto, né, e mais a mais eu acredito que seja essa parte. E aí nós entramos nos exercícios da 3, espera só um minutinho, da 353. Acompanhe aí, né? E aí no 353 está o que é bacia sedimentar, pede para definir o que é bacia sedimentar, o que é cráton, tá? Que eu falei para vocês que são áreas da crosta, né, compostas de rochas cristalinas. Então é colocar e em que período que se formou. Tá na apostila de vocês que ele se forma no pré-cambriano, né? E eles se mantêm estáveis ou pouco deformados por longos períodos do tempo. Tá legal? Só um minutinho que estão questionando aqui. Entrou uma mensagem aqui, eu já retorno com vocês, tá? E dúvida, coloca no pedra. Eu estou vendo as mensagens de vocês aqui no grupo. Quem colocou isso aqui? Não dá para entender nada. É o áudio que está ruim? Depois me coloquem aqui no grupo. Gente, eu não entendi essa parte que colocou aí que não dá para entender nada. O que é? O áudio que está ruim? É alguma coisa? Eu não entendi. Me elucidem, por favor. Bom, então, dada aí as devidas explicações, eu não entendi essa parte aí, não deu para entender nada. Se puderem responder lá no grupo. Então, eu quero os exercícios, tá? Até a 354. Só para dar uma pincelada novamente. Território brasileiro, quando a gente fala de estrutura geológica, né? A gente iremos nos ater aí ao território brasileiro. Então, o território brasileiro fica sobre a placa tectônica da sul-americana, né? E ela tem uma estrutura rochosa muito antiga e estável. Por conta disso, nós somos livres de tremores, né, perceptíveis. Nós temos tremores, mas nada que seja perceptível. Nós apresentamos uma estrutura geológica muito diversificada, né? Não conta com dobramentos modernos em nossas terras, porque os nossos dobramentos eles são antigos, né? Para quem não entendeu, processo geológico ele é o conjunto de ações que promovem modificações da crosta terrestre, seja em uma forma, estrutura ou composição. Os processos geológicos que ocorrem dentro do planeta são chamados de endógenos. Sobre o planeta, exógenos. Então eles podem ser reunidos, diria eu, num ciclo de processos que agem continuamente sobre o material rochoso, né? E esses processos geológicos endógenos, né, que são vulcão, terremotos, orogênese, eperogênese, etc. Então nós temos lá o processo endógeno, né, que são os tectonismo, que é o tectonismo e o vulcanismo. O tectonismo ele vai abrir um leque que é chamado orogenia e epirogenia. O orogenia ele
são os movimentos que ocorrem de uma forma horizontal na crosta. E eles vão formar as cadeias de montanhas. O epirogenia são os movimentos verticais da crosta. Eles acontecem de uma maneira mais lenta. Isso tudo dentro do tectonismo. Agora, dentro do vulcanismo, vai englobar o quê? Os processos que permitem e provocam a ascensão do magma do interior da Terra à superfície terrestre. Tá legal? Não esqueçam isso. E nas terras emersas, a crosta terrestre, nós vimos que elas são formadas por 3 tipos de estruturas geológicas, né? Caracterizadas aí pelos tipos de rochas, que é o processo de formação e idade geológica. São os dobramentos modernos, os maciços antigos e as bacias sedimentares. Então, fora esses 3, não existem outros. Tá? A estrutura geológica do Brasil, ela compõe-se pelos maciços mais antigos e pelas bacias sedimentares, não ocorrendo aí o quê? A existência de dobramentos modernos. Por quê? Porque o território brasileiro ele está distante de zonas de instabilidade tectônica. A mais próxima, né, instabilidade tectônica do nosso país fica junto ao Oceano Pacífico, né, lá nos países andinos, só para vocês terem uma ideia de distância. Tá? E nós estamos localizados na placa sul-americana. Mais uma vez falando um pouquinho de maciços antigos chamados de escudos cristalinos. São terrenos mais antigos, né, da crosta terrestre, e eles são constituídos por rochas magmáticas e metamórficas. Nesses maciços vão aparecer jazidas de minerais metálicos, né, como ferro, ouro, manganês, prata, cobre, alumínio, estanho. No Brasil são 36%, né, da superfície toda territorial. Epirogênese. O que é epirogênese, professor? Corresponde ao movimento vertical que ocorre em regiões afastadas das zonas de contato entre as placas e as áreas de rochas mais sólidas e estáveis. A pressão das forças internas, né, ela provoca fratura, ruptura e forma aí o quê? As falhas, essas falhas nos blocos rochosos. E aí vão se soerguer ou se rebaixar na superfície. Tá legal? Tá claro isso? E as bacias sedimentares? As bacias sedimentares, sedimentos já diz o que, gente? Né, que são acúmulos de sedimentos. E elas são provenientes do desgaste das rochas. E aí pode ser de organismos vegetais, animais, ou de camadas de lava vulcânica solidificada. Então ela é um apanhado de tudo isso. Ela pode conter grande quantidade de material fossilizado, ou seja, grande quantidade de material fóssil nas suas camadas. Nessas estruturas se formam aí importantes recursos minerais e energéticos, que eu já falei, né, como o petróleo, o gás natural, o carvão mineral. Essa estrutura geológica, no que diz respeito ao Brasil, ela é predominante por bacias sedimentares, que recobre aí 64% do nosso território. Para você ver como o Brasil. Por isso que nós falamos que a nossa natureza é extremamente rica. Por último, a gente vai falar dos dobramentos modernos, mais uma vez. São trechos da crosta de formação geológica, né, recente. E como que ele é composto? Ele é composto de rochas menos rígidas. Essas rochas menos rígidas, elas são mais recentes. E elas ficam situadas relativamente próximas às zonas de contato entre as placas, que são as zonas convergentes, né, que acontecem devido à pressão de uma placa sobre a outra. Quando uma placa, né, quando eu falei que dá lá, uma placa pressiona a outra, essa parte da crosta terrestre, ela dobra, tá? E quando ela dobra, né, a gente coloca que ela
pela pressão, ela vai sofrer um dobramento, esse processo é extremamente lento e a gente chama de orogênese, né? E aí vai dar origem ao quê? As cadeias montanhosas, que a exemplo nós citamos aí a Cordilheira dos Andes, do Himalaia, a cadeia dos Alpes, né? Aqui no nosso caso a gente não tem praticamente. Quando eu falo de que nós somos um país abençoado pelo fato de não termos aí vulcão, que nós não temos aí os terremotos, né? E que nós somos ricos no que diz respeito à mineração e petróleo, é que o Brasil ele é um dos grandes produtores mundiais de minérios, né? Todo mineral com valor econômico. Então as principais reservas brasileiras, elas irão se localizar nos maciços antigos, que são conhecidos como escudos cristalinos. E por essa razão, ela tem evidência aí a extração dos minérios metálicos. Por exemplo, nas bacias sedimentares são explorados, entre outros, o petróleo e o carvão mineral. E aí, obviamente, que diversas empresas brasileiras vão se destacar nesses setores, como é o caso da Petrobras e da antiga companhia lá do Vale do Rio Doce, né, que já consequentemente já ouviram falar. As jazidas minerais, elas estão distribuídas nas diferentes regiões do Brasil. No entanto, alguns estados, a produção mineral ela vai se destacar. Quais são esses estados? Pará e Minas Gerais, que tem lá ferro, manganês, cobre e alumínio. O Rio de Janeiro, né? Espírito Santo, Rio Grande do Norte, Bahia, tem o petróleo. Tá? Em alguns estados da região sul do Brasil, tem aí uma grande quantidade de carvão mineral. E vários estados da Amazônia, o ouro, né? O tão almejado ouro. Tá legal? Espero que não tenham dúvida. Espero que, se tiverem dúvida, procurem ressarcir aí, né? Como colocou. Ah, não entendi. Professor, vou mandar atividade. Estão perguntando. O Brasil falou porque a conversa entre... entre vocês. O Barbosa falou porque a conversa entre nós estava confusa. Entre os alunos. Entendi agora. Eu achei que era relativo a alguma dúvida aqui. Legal. Bom, se tiverem dúvida, nessa segunda aula, por gentileza, coloquem lá o nome, o númerozinho de vocês, uma declaraçãozinha para o professor que vos fala, me desejando aí um bom final de semana, mas isso é computado como presença, tá? Brincadeiras à parte, não esqueçam de colocar lá o nome e o número de vocês. Maria Luísa, não esqueci do seu questionamento, não. Paulo, eu não vejo a hora de nós termos aquela aula da questão política, tá? É assim que der e convier, a gente vai falar dessa questão da política, tá? Eu vou separar uma aula para nós falarmos só disso. Inclusive, no canal acho que na pasta do terceiro ano tem um videozinho que fala um pouquinho de política, Paulo. Na pasta do terceiro ano, que são 8 passos para escolher um candidato. Depois, se quiserem dar uma olhadinha, está lá no canal, na pasta do terceiro ano. Mais a mais, queridos, queridas, bonitos, bonitas e demais, é isso. Mencionem lá as dúvidas que tiverem, tá? Se caso tenham, e nos vemos no decorrer da semana que vem. Tenham todos aí um excelente fim de semana, fiquem com Deus. E estamos juntos. Forte abraço.